Olá, meu nome é Loreta. Hoje eu tô aqui com 3 adolescentes tentando uma coisa desafiadora: responder a pergunta e as dúvidas deles. Verdade que o sexo emagrece? Muito pouco, né? Não, o gasto calórico é muito baixo. Não é 26 calorias? Emagrece, é uma atividade, gente. Não é tipo 26 calorias por minuto? Gente, eu vi um vídeo. Nossa senhora, quem que é isso? Caraca. Nossa, 26 calorias por minuto? Nossa senhora. eu vi um vídeo que falava. Não, o gasto calórico existe, é um gasto calórico pequeno. Tudo que você fizer, você vai gastar caloria. Qualquer atividade que você fizer, você vai gastar caloria. É que muitas vezes a gente fala assim, o sexo é bom, porque às vezes quando você faz o sexo, você sua um pouco mais, né? Gasta uma energia, mas o valor calórico termogênico para emagrecer não tem, né? Senão a gente receitaria aqui no consultório relação sexual 6 vezes ao dia para perder 10 quilos em 15 dias. Não tem, gente. A sociedade vende muitas coisas que não são verdade. E na idade de vocês, eu sei, é difícil saber se aquilo é verdade ou não. E todo dia vai vindo um monte de informação que vocês não sabem, né? Como essas. Então, relação sexual emagrece muito pouco, em termos de emagrecimento para quem quer perder peso. Mas tem um gasto energético. Vale mais a pena vocês irem jogar futebol, andar de skate e gastar mais energia. Quantidade de vezes que você faz relações sexuais assim ao dia? Tipo, pode mudar alguma coisa? Graças a Deus, esse período é muito curto, né, na vida de um homem, já imaginou? Existe um período em que você está descobrindo o seu próprio corpo, em que a masturbação se torna muito frequente. E isso faz com que você tenha mais atividade nesse sentido. Prejudicar não prejudica. O problema é que quando você, vamos falar não de masturbação, mas de relação, começa a ter muita relação e perde sua vida social, isso prejudica. Pelas pessoas que trabalham com sexo, das parafilias, por exemplo, então quando alguém é viciado em sexo, que a gente fala, que é uma pessoa que só tem relação sexual, por que isso é ruim? Porque a pessoa perde sua vida social. Você já imaginou? Então tem alguns casos e tem alguns filmes que são verdade. São homens que pensam muito em sexo e fazem muito sexo. Qual o problema? Que quando eles estão trabalhando, eles têm que parar de trabalhar, interrompem a atividade para ir fazer a masturbação. Isso é muito ruim. Então, tudo aquilo que não te faz mal, teoricamente, que não te prejudica, tudo aquilo que não gera um sofrimento e nem um custo para a sociedade, teoricamente não tem problema. Porque o médico, ele faz a parte ética, aquilo que é bom no todo. É diferente da parte moral que tem a ver com religião. Então, assim, pode ter relação? Pode ter um monte de relação. Na lua de mel é assim, né? Antigamente, porque agora todo mundo já casou e já fez lua de mel antes de casar. Mas antigamente as pessoas... Não era depois do casamento? Então, mas agora a gente faz a lua de mel antes de casar. Poucas pessoas se casam sem ter tido uma vida sexual ativa antes. Ah, tá. Eu achei que eles... Pegou? Eu achei que era tipo uma semana. Então, a lua de mel vem antes. Eu fiquei pensando, mas gente, qual o sentido? Não, eu quis dizer que a lua de mel vem antes. Que antigamente era virgem, minha mãe casou virgem. Né? Então, quando ela foi para a vida sexual dela, ela não tinha nenhum conhecimento e foi uma descoberta. Isso não é ruim? É ruim? Depende da religião de cada pessoa, no que você acredita, né? Não, mas sei lá, você fazer com uma pessoa e você não sabe se realmente é bom, porque você não tem comparativo. É um argumento, mas durante muitos e muitos anos, as pessoas casaram com aquela pessoa, tiveram a relação depois e o casamento, teoricamente, deu certo. Segundo a doutora Carmita Abdo, ela não acha muito interessante porque, às vezes, você não teve uma experiência sexual. Mas isso é uma decisão individual de cada um. Não é porque a gente acha que é melhor ter relação sexual que isso ainda é uma verdade, né? Então, a gente tem que respeitar, primeiro, qual a religião daquela pessoa, no que ela acredita. Tem muita gente que casa virgem e é feliz até hoje. Eu tenho um paciente que é assim, casou virgem.
teve a relação e aquela relação foi boa para ela porque ela gostava muito daquela pessoa e eles se descobriram junto. Então, às vezes, as pessoas te falam isso e pode ser um argumento que, se você não souber pensar bem, torne você uma pessoa promíscua. Isso também não é bom, né? Então, para cada argumento que te derem, você tem que fazer 3 contra-argumentos para chegar mais ou menos no meio termo. Por que 3? Ah, sei lá, é um número cabalístico que eu fiz. Você fez uma pergunta. Aqui, ó. Tem uma que é muito falada no TikTok. Que é? Chá de canela. Aborta? É. A canela pode ser abortivo, só que antes de ser abortivo você já morreu intoxicado. Porque a dose, o problema da canela é a dose. Você teria que ser uma dose muito alta. Então, chá de canela não aborta, chá de boldo não aborta, nada disso, porque é um chá, né? É uma quantidade de ervas diluída numa água. Então, tem alguns negócios no TikTok que falam isso, mas não aborta, gente. Antes de abortar, você já morreu intoxicada, né? Teria que ser assim, 10 quilos de canela, né? Alguma coisa assim. Mas isso é verdade, todo mundo me pergunta isso. As minhas gestantes, todo mundo fala muito disso. Chá de canela aborta? Não, não aborta. O álcool prejudica a gestação? O álcool, a sociedade brasileira orienta a não consumir álcool, porque a gestante que consome álcool todo dia pode gerar no bebê, primeiro, as alterações, porque o álcool vai passar a barreira placentária ou útero em quantidades em que ele vai levar uma má formação, não é tão importante, mas que ele causa uma dependência desse bebê, sim, síndrome alcoólica que a gente fala. A sociedade acaba proibindo, mas se você for pensar no bom senso, se uma gestante que foi jantar, tomar meia taça de vinho, isso não vai prejudicar. Mas se ela tomar 2 taças de vinho todo dia, vai prejudicar. Então, muitas vezes, as sociedades tendem a proibir, porque é mais fácil proibir do contar que com o bom senso das pessoas. Contar com a responsabilidade, ou o que você falou? Bom senso das O pessoas. bom senso das pessoas. Então, em países em que o consumo alcoólico é maior, né, essas mulheres mantêm uma pequena ingesta, não vai dar problema. Mas se for uma pessoa sem condição, ou que é alcoólatra mesmo e beber todo dia, ela vai gerar uma síndrome alcoólica nesse bebê. Vai ter um peso. Quando você engravida, você é o gene que teu pai te passou, mais o que ele viveu. Então vamos supor, se você, Sofia, fosse gerada numa zona de guerra, você não seria a Sofia que é hoje. Você seria outra Sofia. Porque o meio ambiente que você gera o bebê, também influencia esse bebê. Então, se você é uma pessoa mais calma, se você é uma pessoa mais alegre, isso tudo molda seu bebê. Então, ser gestante é uma responsabilidade com a vida alheia, né? Você falou de gestante, aí eu lembrei. Por que a gestante sente enjoo, que eu sempre quis saber, e porque elas têm vontade de comer coisa muito estranha, tipo uva com queijo. Tijolo, né? Porque você Tijolo tinha falado com antes. leite condensado. Não, dizem comer que... reboque de parede. Não, mas é assim, isso tem uma explicação. Quando você engravida, você tem um marcador da gravidez que é o beta-HCG. À medida que ele vai subindo, o seu enjoo vai aumentando, tá? Isso é fisiológico. Então, o enjoo acontece pelo aumento de todos os hormônios durante a gravidez. Ponto. Depois da 14ª semana, esse hormônio tende a cair e esse enjoo a melhorar. Então, antigamente, quando não tinha exame de gravidez, não tinha outras coisas, o grande marcador da gestação qual que era? O enjoo. E, às vezes, a mulher estava assim, grávida, e de repente, parou o enjoo. Era o sinal que, para eles, alertava a possibilidade da não evolução dessa gestação. Daí, fechou. Quando a gestante tem vontade de comer alguma coisa, tipo terra, tijolo que vocês estão falando, normalmente esses casos são associados com anemia. Então, pessoas que têm anemia têm vontade de comer terra. Isso é relatado mesmo, tá? Mas só terra, assim? É que eu me lembro é terra, porque como nada aqui é ensaiado, é muito espontâneo, eu não vou lembrar exatamente onde tá. Então, eu não vi antes, mas era terra. E esse negócio de não poder comer japonês, assim? É porque... Ah, não comer japonês? Porque quando você tá grávida... o peixe, ele transmite listeriose, que é um quadro infeccioso importante que tem uma associação maior com o abortamento. Então, quando você vai comer no japonês, se a pessoa que manipulou aquele peixe não teve uma
asepsia, não lavou bem a mão, ela transmite essa infecção que é a listeriose. Aí você tinha falado que sabe o hormônio da grávida. Ela sente mais libido, então? Tipo, ou não? É uma associação meio nada a ver, assim? Tem algumas pacientes que sentem mais libido na gestação. A maioria não sente muita libido. Mas é que a libido não é só hormônio, a libido é um todo. E existe muito medo, às vezes, da própria mulher em ter relação sexual, porque tem medo de machucar o bebê. Isso Mas é a sua, real. a sua lógica... machucar o bebê real, tipo... Não dá pra machucar o bebê. A vagina, o colo, o útero. Quando você tem relação, o pênis bate no colo, não tem como bater. Mas muita gente tem essa dúvida também. Será que se eu tiver relação sexual, eu vou machucar o bebê? Não tem esse negócio de machucar o bebê. Mas existe, muita gente fala isso pra mim aqui. Se assim, o pai da relação, por exemplo, o pai da criança, tipo, ele tem uma procedência muito ruim. Tipo, eles usam muita droga, usam muito álcool, e eles vão lá ter um filho, assim, e aí o filho, tipo, o pai tem esses problemas, é alcoólatra, tem vício, e aí ele tem uma criança, tipo, pode prejudicar muito mais a criança também com essas coisas que o pai tem, tipo... Então, existem genes ainda que estão sendo estudados, mas existe uma história de predisposição. Então, eu tenho uma paciente que ela é muito preocupada nesse sentido, porque o pai dela era alcoólatra e ela tem uma filha de 16 anos. E a grande preocupação dela é não deixar a filha dela beber. Porque ela sabe que em determinado momento, se ela tiver essa genética favorável, ela se tornará um adito, né? Uma pessoa viciada em álcool ou outra coisa. Então esse é o grande medo dela. E ela é uma pessoa, nesse sentido, que cuida demais da filha, de proibir mesmo, sabe? Não vai à festa, não sai, não conhece. Existe o gene? Existe, mas existe a consciência também, que é aquilo que eu falei. Então pode ser que meu pai era alcoólatra e eu vou ser alcoólatra? Não tenho certeza, mas existe uma grande propensão estatística nesse sentido, porque a gente traz dos pais certas memórias, a gente tem um pedacinho do nosso pai, porque não é todo mundo que bebe que vira alcoólatra, não é todo mundo que usou ou experimentou droga que vira um dependente químico, né? Então, mas certas características a gente pode saber. O problema é que a gente não sabe. Talvez com o tempo a gente consiga ver o gene e a gente consiga falar assim, olha, você tem esse gene, você não pode beber. E aí você não bebe porque você sabe que isso vai prejudicar a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas julgam muito quem é dependente químico ou dependente de álcool, mas a pessoa não tem o controle. É mais ou menos como as pessoas que têm tendência a engordar, né? As pessoas falam assim, é gordinho de safado. Eu sempre falo, gente, ninguém é gordinho porque quer. É porque você tem uma tendência genética que te favorece aquilo. Como tem aquelas pessoas que comem muito, que estão aqui, ó, do nosso lado e não engordam, né? Sempre tem. Eu? Você. É apenas um chocolate. Só o chocolate.